Keila, eu sou lá do Verbo da Vida de Santos, que é todo mundo um só. Eu acho que a maioria me conhece, não sei se alguém não me conhece, mas todo mundo já me viu, com toda certeza. Pelo menos eu já vi todo mundo que está aqui. É uma honra para mim poder estar aqui com vocês hoje. Eu fiquei muito feliz quando o pastor me convidou. Se ele me convidou uma segunda vez, é porque a primeira deu certo, né? Glória a Deus por isso. E a gente vai orar, tá bom? Senhor, muito obrigado por poder estar aqui. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos pela sua santa presença. Nós agradecemos pelo seu Espírito que sempre fala conosco. Pai, que eu possa ser útil ao Senhor aqui para alcançar o coração dos meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus, Pai, repreendendo todo mal, toda distração, toda seta de Satanás para paralisar o seu poder e a sua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por corações quebrantados. Nós oramos em nome de Jesus, te entregando esse culto, assim como já foi entregue. Mas nós te entregamos essa palavra e oramos, Pai, para que o Senhor faça como o Senhor quiser. Eu tenho algo preparado, mas faça como o Senhor quiser. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é quem manda aqui. E nós nos entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui o microfone. Eu separei algumas coisas da palavra para falar com vocês hoje. Mas é como eu disse, se o Espírito Santo quiser me guiar a outro sentido, vai ser o que ele quiser. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu já me apresentei, mas eu queria conhecer os irmãos, para a gente ficar mais próximo. Então, eu vou perguntar o nome de cada um. Não vou perguntar a idade, não, que nem todo mundo gosta de falar, né? Mas eu vou perguntar. Kaique, Ana Luísa, Vanessa, Júlia. Quem será? Pastor, Damião, Giovanni, Ana Vitória, Stephanie, Bruna, Pai, Nicolas, Fernando, Cosme, glória a Deus. Luiz, quem é o outro lá? Quem é? Ah, Mateus. E a Isabel, certo? Então, tá bom. A gente vai falar um pouco sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Assim que o pastor me mandou mensagem, veio essa palavra. E aí eu fiquei meditando sobre o que seria isso, como eu poderia conversar com vocês sobre esse assunto. E eu vou começar estabelecendo algumas bases. A palavra que o Senhor falou comigo é a palavra aliança. E aí eu fiquei pensando, mas aliança tem tanta coisa que a Bíblia fala sobre aliança, sobre o que o Senhor quer falar com a gente sobre aliança. Eu vou começar falando com vocês, irmãos, o significado da palavra aliança. Eu vou falar para vocês sobre o significado hebraico. Aliança, em hebraico, significa compromisso ou um pacto. Nas Escrituras, essa palavra ela é utilizada no Antigo Testamento. E a pronúncia dela é berit. Não sei se eu falei certo, provavelmente eu falei errado, mas berit. E ela era utilizada quando Deus decidia firmar aliança com algum personagem bíblico, né? Tem uma outra palavra que também significa aliança, que ela está agora no grego. A outra que eu falei era no hebraico, e essa que eu vou falar é no grego, que é diatek, que significa aliança, acordo, contrato, pacto. É uma disposição preparada de tal forma que a outra parte da aliança ela pode rejeitar ou aceitar essa aliança, mas ela não pode mudar. Então, uma aliança você não pode modificar ela, né? Você pode não querer aliança, você pode aceitar a aliança, mas você não vai poder mudar. Esse é o significado da palavra. Sobre a aliança, o que Deus fala para a gente? Sempre que Deus quis conversar com a humanidade, Ele estabelecia alianças. E sobre essas alianças, eu vou dizer para vocês que ela nunca era algo que o ser humano queria por conta própria. Sempre que Deus quis se manifestar à humanidade, foi por livre e espontânea vontade dele. A gente hoje tem acesso à presença de Deus, mas a gente só tem acesso porque Deus quis que a gente tivesse acesso. Isso é uma coisa maravilhosa. Dá para acender a luz? Eu sei que a luz é boa, mas às vezes dá sono. Então, eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre algumas alianças que a Bíblia falou no decorrer da história. Eu vou citar para vocês 8 alianças. A aliança edêmica,
que era a aliança firmada com Adão, lá no Jardim do Éden, antes da queda. A segunda aliança, a aliança adâmica com Adão após a queda. A aliança noética. Quem chuta aqui o que é noética? Alguém chuta? Noé. Isso, aliança com Noé. A aliança abrâmica, quem chuta o que é abrâmica? Oi? Com Abraão. A aliança mosaica, com Moisés. Palestina. Aliança davídica. Alguém chuta? O que será? A aliança davídica. E a nova aliança em Jesus. Mas o que eu quero falar com vocês não é só sobre citar a aliança e dar um contexto histórico. Eu quero falar para vocês sobre a aliança que a gente está agora. Eu acredito que todo mundo nessa igreja já ouviu falar sobre a nova aliança, porque é algo que esse ministério sempre prega, sobre quem nós somos em Jesus, sobre em que posição a gente está. Só que é muito vago eu só falar para vocês essas alianças, é muito vago eu só citar. Porque eu posso citar e vocês podem falar, beleza, mas o que isso quer dizer na prática? E na prática eu vou falar para vocês sobre a aliança que a gente está em Jesus agora. E a gente vai abrir a Bíblia. Eu quero ler com vocês em 1 Coríntios 11, versículo 23. Onze, 23. Olha, glória a Deus. Eu vou virar aqui de costas, não sei se vai dar para vocês lerem, mas... Posso ler? Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Pode continuar. E tendo dado graças, ele o partiu e ele disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode continuar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Vou só até que ele venha. Vou tirar aqui meu café. Aleluia. Deus é bom. Isso que é bom ter ajudante. Bom, o que eu quero falar com vocês sobre essa aliança? Como eu mencionei, tiveram várias alianças no decorrer da história. Só que essas alianças, elas tinham tempos de validade, digamos assim. Elas não eram eternas, porque elas iriam durar até que o ser humano fizesse o que tinha que ser feito, que naquele tempo eram, por exemplo, sacrifícios. Só que, quando um sacerdote morria, por exemplo, deveria ser trocado um novo sacerdócio. E o sacerdote, assim como nós, ele pecava. Então, não era uma aliança pura. Só que nessa aliança que eu falei com vocês, ela é pura, porque ela não é baseada em um ser humano como claro que ela é baseada no ser humano, mas é em Jesus. Jesus não pecou. Todo mundo sabe aqui que Jesus não pecou. Só que, por que Jesus não pecou? Porque Jesus, ele obedeceu. E aí alguns podem falar, mas Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. Mas a gente também é filho de Deus. E hoje a gente tem, por causa do que Cristo fez, porque um cordeiro, Jesus ele foi colocado como um cordeiro. Ele foi tomado no lugar daquele que não poderia ser limpo por conta própria. Vamos lá. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Eu tenho algumas coisas escritas, mas eu não preciso seguir aquilo. Eu vou falar o que o Senhor quiser que eu fale. Ok? Muitas vezes a gente vive uma vida por viver. Como assim? A gente às vezes acorda, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vem para a igreja, a gente serve na igreja, a gente faz um monte de coisa, a gente faz um monte de coisa em nome de Deus, mas não necessariamente Deus quer que a gente esteja fazendo essas coisas. Eu não estou falando aqui para ninguém largar emprego, não é nada disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que o Senhor ele tem uma prioridade na nossa vida. E que muitas vezes nós esquecemos o lugar dele. O lugar dele é o primeiro.
Eu posso falar aqui um monte de coisa para vocês, eu podia citar aqui o que eu preparei, mas eu não acredito que seja só isso que o Espírito Santo quer falar. Eu acredito de verdade que o Senhor tem algo para vocês hoje. Eu creio que o Senhor tem algo para vocês hoje. Eu não vim aqui só para ser um animador de torcida e motivacional. Ainda que eu goste muito de animar as pessoas, eu não fui chamado para fazer isso, sabe? Então eu estou aqui para trazer a memória, o que traz a esperança. A palavra, ela fala que muitas vezes nós podemos ser pressionados, nós podemos ser até espremidos, nós podemos achar que fomos abandonados, ficamos até muitas vezes abatidos, como diz o louvor, mas o Senhor, Ele nunca nos deixa. E o que eu quero falar com vocês aqui é, o Senhor, Ele nunca nos deixa. E se o Senhor, Ele não nos deixa, quer dizer que a gente nunca está sozinho. Eu sei que parece algo redundante, mas Jesus, Ele não morreu à toa. Jesus não morreu para eu e você ter uma vida religiosa comum. Por que eu estou falando isso? Eu posso falar isso. Eu já tive uma vida religiosa comum. Quem nunca que serve na igreja, que está sempre junto, não veio na igreja só por vir? Eu já vim. Eu já fui para a igreja várias vezes só por ir. Eu servi só por servir, por causa de uma escala, porque eu tinha que fazer algo. Só que a questão não é você ter que fazer ou não, porque o Senhor se agrada de nós fazermos. Só que a questão é, aonde está o nosso coração? Aonde é que está o nosso coração quando a gente faz algo para o Senhor? Sabe, eu não estou aqui só para, sei lá, falar que vocês têm que fazer mais direito. Eu não sei do coração de cada um, mas Jesus sabe. Eu podia ficar falando aqui o que eu preparei, mas e daí? Se não é isso que o Senhor quer falar com vocês? Não faz sentido. Eu estou aqui hoje, ainda não sabendo exatamente aonde o Senhor vai nos levar, mas eu sei que Ele não quer que vocês saiam da mesma forma. E o que eu vou voltar a repetir é, Jesus morreu na cruz, pagou um alto preço, não para vocês virem e sentarem no banco da igreja. Eu não estou falando só sobre trabalhar, por exemplo. Então, ok, não vou sentar no banco da igreja somente, vou trabalhar para a igreja. Amém, isso é bom, mas se o seu coração não está nisso, não adianta você vir. E eu não estou falando para ninguém deixar a igreja, eu não estou falando para ninguém não vir trabalhar. Isso é louvável. E Deus ama quem serve com alegria. Mas a gente, às vezes, não serve com alegria, a gente serve por obrigação. E eu sei que a gente tem que fazer coisas mesmo sem vontade. Que é algo, inclusive, que eu vou falar na palavra com vocês, sobre a gente não necessariamente ter vontade. Porque se a gente vive só por vontade, a nossa carne domina. E nem sempre a carne da gente está com vontade de levantar cedo, 5 horas da manhã, alguns para trabalhar. A carne da gente nem sempre está com vontade de orar. Mas não é só sobre isso. Eu não estou falando só sobre não fazer ou sobre fazer. Eu estou falando sobre uma disposição de um coração sincero. Eu vim chamar vocês hoje, eu tinha planejado toda uma outra coisa, mas eu vim chamar vocês hoje para lembrar do que foi que motivou vocês a estarem aqui no começo. Sabe, há mais ou menos 6 anos atrás, eu tive um encontro com Jesus nessa igreja. Eu sou lá de Cubatão, moro em Cubatão, congreguei em Cubatão há alguns anos. E agora eu estou congregando em Santos, já vai fazer mais ou menos uns 2 anos. Mas eu conheci Jesus, foi nessa igreja. Foi num culto de jovens como esse. Eu não sei nem se a irmã sabe, porque vocês ainda não estavam aqui. Eu conheci Jesus num culto como esse. Não necessariamente tinha muita gente, e eu nem lembro da palavra, para ser sincera. Mas eu lembro que eu estava cansada de só participar da igreja. Eu tinha 14 para 15 anos, 14 anos, e eu tinha já o hábito de vir para a igreja. Eu já tinha o hábito de congregar. Não era algo novo. Os meus pais, graças a Deus, já eram da igreja nessa época. Mas sabe quando você vive só por viver? Quando você não encontra uma motivação para fazer o que você deveria estar fazendo? Eu estava assim, mesmo sendo bem jovem. E aí eu lembro que um dia alguém me trouxe aqui para a igreja. Eu já tinha vindo, eu acho que algumas vezes. E aí alguém me trouxe para cá e eu lembro que teve uma palavra, e não lembro nada da palavra, mas eu lembro que no final teve uma oração, e nessa oração, as irmãs que estavam na época, o irmão que estava pregando pediu para orar pelas pessoas. Só que antes dele orar pelas pessoas, no louvor, no final, o Espírito Santo começou a se mover. Só que assim, quando a gente prepara uma palavra, quando a gente programa uma coisa, é uma coisa. Mas quando o Espírito Santo decide se manifestar, é outra coisa. E eu lembro que nesse dia,
Eu nunca tinha provado, assim, do mover de Deus, por exemplo. Eu achava até estranho quando as pessoas caíam na igreja, eu ficava meio apavorada, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Não sei se vocês conhecem o irmão Ronaldo lá de Cubatão, com o Greg Santos. Eu ficava, ele não sabe disso, mas eu ficava apavorada quando eu ouvia o Ronaldo rir. Quando ele ria no espírito, eu ficava, meu Deus, o que é aquilo ali? Eu não estou entendendo. Porque quando você não experimentou disso, você não sabe por quê. E eu não entendia o porquê. Tipo, por que aquele homem está rindo daquele jeito? E eu ficava, meu Deus, o que é isso? Ele não sabe disso. Eu sempre ando com ele, mas ele não sabe disso. E eu ficava assustada porque eu não entendia. E quando a gente não entende, porque a gente não desfrutou de algo do Espírito Santo, quando a gente não tocou em algo, quando a gente não foi tocado por algo, tudo aquilo que as pessoas fazem é estranho. Quando, por exemplo, alguém pula, roda, dança, cai, grita, dá risada, quem não desfrutou disso vai achar um absurdo. Porque você não provou disso. Só que a palavra fala que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as que são. Então, por exemplo, foi sendo tocada por Deus que eu descobri que não era tão louco assim. Ou até louco, mas eu gosto disso, eu quero fazer parte. E sobre a minha conversão, que foi aqui, há mais ou menos 6 anos atrás, eu lembro que começou um louvor, e aí eu comecei a chorar. Por que eu estou chorando, meu Deus? E eu comecei a chorar, e nisso que eu chorava, eu não conseguia parar de chorar. E eu lembro que foi mais ou menos por ali, mais ou menos por aqui, ó, eu estava nesse lado aqui, e eu lembro que eu caí de joelhos. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu sou meio dura na queda. Então eu caí e me levantei. Não, por que eu estou caída? Só que eu não conseguia ficar de pé. Eu caía, aí eu já levantava de novo, aí eu, meu Deus, mas minhas pernas estão tremendo, aí eu caía, eu levantava de novo. E eu lembro que tinha algumas irmãs aqui na época, que elas começaram a segurar os jovens. E nisso que elas estavam segurando os jovens, elas começaram a também entrar no mover de Deus, porque estava uma coisa muito assim, cheia de Deus. E aí, nesse cantinho aqui, elas fizeram um círculo, e nisso que elas fizeram um círculo, elas seguravam os jovens assim. Não lembro se o Henrique lembra, mas foi inclusive um dia que o Mateus, Emanuel, irmão do Elias, veio aqui. E aí, naquele círculo, eu estava no meio, e aí eu caía, as irmãs me levantavam. Só que aí era tão forte o mover de Deus, que as irmãs começaram a cair. E aí eu lembro que eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o novo convertido? Quando nem sabe que já se converteu, e fica assim, o que eu faço? E eu lembro que nesse dia foi exatamente isso que eu fiz. Eu tinha acabado de cair, só que eu não estava entendendo por que as moças estavam caindo. Aí eu fiquei assim, não sei se eu estou orando, não sei se eu estou aguardando alguma coisa. E eu fiquei assim. E aí foi tão assim, poderoso o que Deus fez, que eu me lembro que foi como um choque. Quando elas tocavam em nós, e quando a gente dava as mãos uns para os outros, era como a gente levasse um choque. E foi assim, um choque tão grande que quando o irmão veio para fazer a fila para orar pelos jovens, eu estou trazendo a memória o que me traz esperança. E eu quero que vocês tragam a memória o que traz esperança para vocês. E eu lembro que quando o irmão foi fazer a fileira para orar pela gente, não deu para chegar em mim, porque quando ele estava chegando, eu já estava caindo. E eu lembro só que ele, eu me levantando, e aí ele falou uma palavra, e ele falou assim, eu te chamei para ser extraordinário, e passou. E essa palavra ficou em mim. Quando eu saí daqui, eu lembro que eu olhava para a rua, e eu olhava para os carros, e isso me vem à memória. Eu trago a memória que me traz esperança, e isso não saiu da minha cabeça. E eu olhava para a rua, e parecia que os carros tinham mais cor. Eu olhava assim, parecia que as coisas tinham, sei lá, mais vida, não estava meio apagado, estava com força, estava com, sabe, nítido. Estava tudo mais nítido. Parecia que caiu escamas que tinham nos meus olhos. E a partir daquele dia, aqui nessa igreja, eu comecei a buscar Jesus. Eu não sabia como buscar Jesus. Eu realmente não sabia. Não sei se meu pai lembra dessa época, mas eu lembro da primeira vez que eu fui entrar num quarto para orar. Eu não fazia ideia de como orava, mesmo já estando na igreja. Eu lembro que eu já tinha uns 14 anos, e uma vez eu tinha perguntado para um pastor, pastor, a única oração que tem é o Pai Nosso? Porque eu vim de família católica, então não sabia se tinha outra oração. Eu já ouvi falar em Ave Maria, essas coisas, mas eu não sabia se tinha uma outra oração sem ser o Pai Nosso. Na minha cabeça, até os meus 13, 14 anos, a única oração que tinha era o Pai Nosso. Então, quando eu comecei
depois desse dia aqui, que eu comecei a ouvir a palavra, parecia que tudo que entrava no meu coração fazia mais sentido. Mas não significa que eu entendi a Bíblia de um dia para o outro. Aí foi uma outra luta. Eu comecei a buscar a Deus, só que eu não sabia como buscava a Deus. Naquela época, o YouTube não era tão assim. Já tinha YouTube, mas não tinha tanta acessibilidade. Então, tipo assim, eu não ia perguntar como fazer um devocional. Fui descobrir o que é devocional mesmo, eu acho que depois de uns 3 anos de já ter sido convertida. Então, eu já até fazia, mas não sabia o que era devocional, como que fazia. Enfim, e nessa busca que eu comecei a buscar a Deus, eu comecei do zero. E como se começa do zero? Perguntando. Eu lembro que o pastor Reis era meu pastor na época, e eu parecia uma ratinha atrás do pastor Reis. Eu ficava, pastor, o que significa isso? Pastor, o que quer dizer aquilo? Pastor, pode fazer isso? O pastor, ele lembra até hoje. Porque eu ficava, pastor, pode? Pastor, não pode? E aí ele ficava me respondendo com muita misericórdia. Quem conhece o pastor Reis sabe que ele é uma calma em pessoa. E eu ficava, pastor, pode? Pastor, não pode? Pastor, pode? E aí ele foi me ensinando, junto com a palavra, a fazer a vida com Deus, a entrar nesse ambiente de vida com Deus. E como que eu entrei nesse ambiente de vida com Deus? Com Deus. Eu me lembro do dia, eu entrei no quarto da minha mãe, eu quase não entrava no quarto da minha mãe, e eu cheguei e não sabia como que eu orava. Eu já era mais velha, eu já tinha 14 anos para 15, e eu falei assim, Deus, não sei como que ora, mas eu estou aqui, tá bom? E aí eu lembro que os meus irmãos falavam, você tem que ficar, orar, levar a Bíblia. Aí eu lembro que eu achei uma Bíblia jogada em casa, levei para o quarto e botei lá. Só que eu não sabia como que fazia para ler a Bíblia. Aí eu lembro que eu encontrei assim, um plano anual de leitura e eu comecei a tentar ler por ali. E foi aí que eu comecei. Foi fácil? Não foi. Eu não entendia, gente. Não sei se alguém já passou por isso, de ler e não entender. Eu passei por isso durante alguns anos. Mas com a misericórdia de Deus, Ele foi dando entendimento, Ele foi dando graça e foi me ensinando. Assim como uma criança. Eu era uma bebê recém-nascida. E Deus teve paciência. Então, por exemplo, como que a gente começa a buscar Deus? Para quem talvez não tenha tanta profundidade ainda sobre o assunto. Você começa com começo. Você pergunta como que faz para aquele que sabe como fazer. A gente pode perguntar para o pastor, para a irmã, e eles vão aconselhar maravilhosamente. Mas você tem que perguntar para Deus. Deus, como que eu faço isso? Mesmo a gente que pode já ter um tempo de vida com Deus, pergunta, Deus, como que eu faço isso? Deus, como que eu faço? Eu já fiz várias vezes orações robóticas. Orações que a gente sabe que é certo, orações que a gente tem um embasamento bíblico, mas você só faz por fazer. Então, não é essa forma que agrada ao Senhor. E como que, eu já falei isso, mas como que faz para fazer diferente? Pergunta para Ele. A gente só vai descobrir o que Deus tem para a gente perguntando para Ele e indo na palavra. Sabe, a gente tem uma boa palavra. De verdade, a gente realmente tem uma boa palavra. Só que a gente precisa abrir a palavra e falar, orar, perguntar. Mesmo que você possa não saber como fazer, começa. Dá um primeiro passo. Alguns podem falar, mas eu já tive uma vida mais profunda com Deus. Ótimo. Mas o que isso muda hoje? Eu gosto de fazer perguntas polêmicas. O que você ter tido uma vida com Deus há 5, 10 anos atrás muda hoje na sua vida? A gente costuma falar que a gente tem o nome de Jesus, que a gente tem autoridade, realmente temos, que a gente é amado por Deus, realmente somos. Só que o que o fato de eu saber que Jesus me ama muda a minha vida hoje? Algumas pessoas passam por crises, por exemplo, de ansiedade, de pânico ou até mesmo depressão. E a gente sabe que a gente tem liberdade no Senhor, que a gente é curado no Senhor, que existe uma vida no Senhor para a gente. Só que como que faz para exercer em prática? Pela oração. A gente pode sim passar por psicólogo? Pode. A gente pode sim se cuidar? Pode. Mas a gente precisa buscar aquele que sabe de todas as coisas. A palavra fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. E alguns podem falar, ok, eu não vou andar ansioso. Mas e na prática, na hora que pega, como que você faz? A gente fecha num quartinho e chora? Às vezes a gente pode até fazer isso, mas não é a vontade de Deus. Eu tinha feito uma aliança, uma roda aqui com vocês, porque eu ia falar sobre aliança.
E eu, inclusive, trouxe alguns exemplos. Com licença. Está aqui. Se não está aqui, tá aqui. E eu vou voltar aqui e vou falar com vocês. Voltando sobre aliança. Espera aí. Sobre aliança. Eu ia falar um monte de coisa teórica, mas eu vou mostrar na prática. Eu vou pedir para vocês passarem essas alianças na mão um dos outros. Vai passando. Olha e passa. É para olhar mesmo. Pode passar, dá uma olhada. Oi, Samara. Dá uma olhada. Presta bem atenção que eu vou fazer pergunta, viu? Obrigada. Tenho aqui 3 alianças. Eu tenho essa aliança grande, que é um pouco mais grossa, dá para ver bem. Eu tenho aqui essa aliança pequena, bem fininha, bonitinha. Não sei se dá para enxergar tão bem. E eu tenho aqui uma outra aliança, que eu acho que todo mundo reparou, uma aliança cortada, né? Não foi de propósito, mas eu encontrei lá em casa. E eu vou falar um pouco sobre essas 3 alianças. Essa aliança mais antiga, se alguém fosse, não desejando, mas hipoteticamente, se alguém fosse querer roubar essa aliança, será que ela teria valor? Ela realmente é de ouro, deve ter alguma coisinha de quilate, não sei quanto. Só que ela está feia, vamos ser sinceros. Ela está feia, ela está um pouco torta também, e ela foi cortada. Eu não sei se um ladrão ia ver muita vantagem, mas ok. Essa segunda aliança aqui, ela está mais bonitinha, mas eu acho que alguém que conhece um pouco mais de joia sabe que ela não é de verdade, tá? Uma aliança de lata, alguma coisa assim, que alguém passou uma corzinha em cima e parece bonitinha, mas não é. Se passar uma água aqui, sai com o tempo. E tenho essa outra aliança, que é uma aliança não tão nova, mas é uma aliança tá boa, tá em ótimo estado. Não estou fazendo venda, tá, gente? Isso não é uma venda, não estou vendendo alianças, mas ela está em um estado melhor. E sobre essas 3 alianças, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui iria preferir essa aliança? Henrique? Ok. Alguém aqui daria mais por essa daqui? Vamos, gente. Olhe mais. Como faz? Ninguém vai querer? E essa daqui? Alguém queria? Cave. Alguém vai querer essa aliança? Alguém gostaria dessa aliança? Por quê? Alguém me dá uma explicação rapidinha. Por quê? Ouro tá bonita. Mas essa aqui também é ouro. Mas ela é um círculo, gente. Ela também é um círculo. Ela também tem ouro. Bem antiga. E por que ninguém quer essa aliança que é bonitinha? Parece. Ó, quem não sabe, um ladrão que conhece menos, ele pode querer levar. Muito grossa, né? Não tem muito valor. E é engraçado, né? Como que a gente sabe quando as coisas não têm valor, né? Nossa, como que a gente sabe? Só que uma das coisas que eu vou citar com vocês hoje, agora eu posso entrar, o Espírito Santo já me deu liberdade para entrar no que eu ia falar, é que tem alianças que Deus permitiu a gente fazer, não só Deus conosco, mas Deus permitiu a gente fazer com outros seres humanos. E eu vou dar exemplos de 2 alianças que Deus permitiu a gente fazer. A primeira aliança que eu vou dar como exemplo é o do casamento. Um casamento, o que seria? Vou firmar as bases. Um casamento é entre um homem, e uma mulher. Casamento é entre eu quero que vocês repitam. Homem. E mulher. Não, mas está muito feio. Olha, a gente tem que tomar cuidado para as ideologias do mundo não adentrarem aqui também. Casamento é entre homem. E mulher. Casamento não é entre mulher e mulher. Casamento não é entre homem e homem.
Casamento não é entre criança e criança. É? É? Criança e criança? Então, casamento não dá entre criança e criança. Tem gente que faz casamento entre criança e criança? Tem. No mundo tem. Se a gente olhar, por exemplo, a Índia, alguns países orientais, eles fazem casamento entre crianças. Só que aquelas crianças estão preparadas para casar? Não. Elas têm capacidade física? Dependendo da idade, elas podem até ter. Mas elas não têm habilidades por dentro, sejam emocionais, sejam assim, de vivência de vida, para ter um casamento. E sobre casamento, que tem a ver com a aliança, vou pegar a mais bonitinha, que é a mais correta. Quais são as bases de uma aliança, por exemplo, de um casamento? Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, não vou citar a ordem exata, mas tem que ter compromisso. E o que firma um casamento? É uma paixão? Quem aqui é casado, não são muitos, eu acho, mas quem aqui é casado sabe que o casamento não é firme numa paixão. O que firma um casamento? Oi? O amor. O que é, Henrique? A Gabi gostaria de ouvir. O que é, Henrique? O que firma o casamento, Henrique? O amor. Qual é a diferença do amor para a paixão? Alguém? O amor é uma escolha. Mais alguma coisa? Tem mais. Exato. Mais alguma coisa? Oi? Mais alguma? Olha como tem coisa profunda sobre o amor e paixão. Mais alguma coisa? O meu pai sabe falar, hein? Fala alguma coisa. É tudo em excesso. Eu acho, não sei se todo mundo já se apaixonou alguma vez, mas é tudo em excesso. Paixão é tudo em excesso. A paixão, ela é sensata? Não. Por quê? Porque é tudo em excesso. A paixão, cientificamente falando, ela dura em torno de 24 meses, que dá o equivalente a 2 anos. Então, por exemplo, a ciência fala que quando alguém está apaixonado, é como se a pessoa estivesse usuária de droga. Porque a pessoa que está apaixonada, ela parece um usuário de droga. Porque quando mas quando alguém utiliza a droga, por exemplo, libera uma substância no cérebro, se eu não me engano, é a dopamina, que é a substância do prazer. Então, quando alguém usa algum tipo de droga, ela libera essa substância, e por isso as pessoas ficam viciadas, porque elas querem liberar dopamina para o cérebro. Elas nem sabem o que é, mas elas querem liberar essa substância, que é a substância do prazer, que também é a substância da paixão. Parece estranho, mas quando alguém está apaixonado, está como se estivesse drogado. Mas as pessoas, às vezes, casam apaixonadas. Não estou falando que a paixão é ruim, não, mas existem medidas. Alguém não está preparado para casar se ela só está apaixonada e não conhece outra pessoa. Cristo, quando decidiu casar conosco, quando Cristo decidiu fazer uma aliança, ele não estava somente apaixonado. A gente, às vezes, canta algumas canções tipo Cristo é apaixonado por nós, Cristo é louco de amores. Amém. Mas não é bem isso. O que motivou Jesus a morrer na cruz por nós não foi somente uma paixão, foi um amor. Jesus estava plenamente consciente quando ele decidiu morrer por nós. Tanto que a palavra fala que ele perguntou para o Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, estava boa a sensação? Mas alguém falaria, mas ele ama, ele está apaixonado pela igreja, ele ama o povo dele. Mas alguém que pergunta, dá para afastar de mim esse cálice? É somente paixão? Não, é amor. E o amor, como alguém falou, alguns falaram, é uma escolha. O casamento é a primeira aliança que Deus usa como exemplo para nós. Só que eu vou citar uma outra aliança, que é a aliança da amizade. Agora a gente vai voltar para a Bíblia, que está em Samuel, deixa eu ver se é primeira ou segunda. Alguns já falaram aí, eu sei qual é a história. Ela está em 1 Samuel 18, versículo 3. Muito obrigado, mídia. Deus abençoe vocês. 1 Samuel 18, versículo 3. Jonatas e Davi fizeram aliança
porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Pode ir. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. É só esse pedaço por agora. Eu vou também pedir para a mídia, em 1 Samuel mesmo, capítulo 20, versículo 8, que vai reafirmar isso que está falando. 1 Samuel 20, 8. Usa, pois, de misericórdia para com o seu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo. Para que me levarias a teu pai? No caso, quem está falando é Davi com Jonatas. Tem todo o contexto de uma história, eu não vou entrar nesse caso agora. Só que eu quero agora o 20, 16. 20 mesmo, 16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Esse é um exemplo de uma aliança. A Bíblia fala exatamente que foi feita uma aliança. Aqui a gente pode ver que a aliança não é só dar um anel para alguém, é fazer um pacto. Como eu falei lá no começo, a aliança é pacto, é aliançar-se, é você fazer um acordo. Uma aliança é um acordo. E tem como, sim, a gente fazer acordos com amigos. E não só na parte de dinheiro, porque a gente às vezes, bora, vamos abrir um negócio, vamos fazer um acordo. Tem gente empreendedora aqui que eu sei. Vamos fazer um acordo, vamos fazer um negócio. Mas não é só isso. A aliança, por exemplo, o pacto, nesse caso, pode ser de amizade. Graças a Deus, esse pacto aqui, essa aliança, deu certo. Tanto que Davi realmente foi fiel à casa do seu amigo. Mesmo depois de Jonatas ter morrido, Davi usou de misericórdia para com a descendência dele. Então, Davi ajudou o neto de Jonatas, que estava vivo. Tem toda uma história, não é o caso agora, mas só para dizer que ele cumpriu a parte dele. Ele foi leal e fiel ao amigo dele. Só que, eu não vou falar só de aliança que dá certo, tem aliança que dá errado. E dentre essas alianças que dão errado, não é só casamento. Porque todo mundo conhece um casamento que começou muito bem, por exemplo, numa paixão e deu errado. Mas tem amizades que a gente faz pactos, faz alianças que dão errado. Não é só casamento. Amém? Amém? Vocês estão com sono, gente. Bora acordar, senão eu vou começar a dar uns pipocos aqui. E eu vou ler com vocês sobre aliança que dá errado. Eu quero o Salmo 1, por favor. Salmos 1, 1. Vamos lá. Vocês estão acordados? Vocês estão acordados, gente? Gente, vocês estão acordados? Eu posso começar a usar minha memória e perguntar o nome de cada um. Aí vocês vão acordar mais ainda. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos parar por aqui. O que está falando aí? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e tem o seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Não vou citar o salmo todo, mas está falando que o prazer, bem-aventurado, o que é bem-aventurado? É mais do que feliz. Mais do que feliz é quem? É quem não se assenta na roda do escarnecedor. O que é roda de escarnecedor? Alguém chuta? Ninguém chuta. Roda de escarnecedor, vou dar um exemplo prático. Sabe quando a gente está no trabalho, na escola, na faculdade, e junta um grupinho, tipo assim,
Vamos aqui, nosso grupinho. Nós somos a roda dos... Não somos, mas nós somos a roda dos escarnecedores. Então, gente, vocês viram? Vocês viram ali que a Bruna... Vixe, eu não gostei do branco da blusa dela. Aí, Não, que isso, muito branco. branco. Horrível, não? Branco demais. Tá muito branco. Não gostei. Não gostei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Entendeu? E aí a gente se junta na rodinha dos escarnecedores. E aí a gente vai. Né? E tudo mais e tal, né? Muito errado. Nossa, podia ser preto. Podia ser tudo preto. Mas ela escolheu branco. Até um cinza ficava melhor. Mas ela quis o branco. Nossa, não deu. Isso é uma roda de escarnecedor. É um exemplo simples. É a rodinha da fofoca. É a rodinha da fofoca. E eu não estou falando só de mulher. É a rodinha que tá ali, ó. Vamos, né? Né? Parça. Né? E tudo mais. Nossa, tu viu fulano? É que homem é um pouco diferente de mulher. O homem, né? A mulher, por exemplo, ela muitas vezes, não generalizando, mas muitas vezes ela elogia na frente. E nas costas, nossa, ridículo branco. O homem é um pouco diferente. Ainda não entendi exatamente como funciona, mas eu sei que eles também falam mal. Ninguém vai confirmar que também homem fala mal? Amém. Um corajoso. Então, isso é um exemplo de uma rodinha de escarnecedores. É alguém que está escarnecendo de algo, alguém que está criticando algo, alguém que está fazendo um ajuntamento que não é santo. Mas a palavra também fala que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor, que busca o Senhor de dia e de noite. Então, em vez de eu me ajuntar, por exemplo, na rodinha do... Nossa, branco ruim, né? Branco horrível. Nossa, essa cor da parede. Nossa, se você vir... Olha o branco. Por que precisa ser tão branco? Entendeu? Não tem necessidade. Tem gente... É algo que às vezes eu converso com meu pai em casa. Tem gente que não tem o que falar e inventa alguma coisa. E se a gente dá o nosso ouvido, a pessoa tem um palco. O nosso ouvido não é palco, não vou usar a palavra pinico. O nosso ouvido não é palco para quem quer falar qualquer coisa. O nosso ouvido vai ser útil para a gente ouvir as coisas de Deus. Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. O coração está cheio como? Pelo ouvir. Então, pelo que você ouve, seja bom ou ruim, você vai ficar cheio. E que não seja da rodinha da fofoca, dos escarnecedores. Mas que seja, por exemplo, da lei do Senhor. Voltando ao que eu falei sobre aliança, tem como a gente se aliançar com quem não é do Senhor. E esse é um bom exemplo. Só que algo mais sobre aliança, e em amizade, não estou falando de casamento, eu estou falando em amizade, é que ela pode tanto te levantar e te levar a lugares maravilhosos pelas suas associações. As conexões que a gente faz hoje, ela não vai definir só o nosso presente, ela vai definir o nosso futuro. Então, se você se une hoje com quem não quer nada com o Senhor, amanhã você estará como quem não quer nada com o Senhor. Parece brincadeira, né? Me diz com quem você anda e me diz com quem você é. Eu não sei exatamente o ditado. Me diga com quem tu andas e eu vou dizer quem tu é. Parece ditado de vó, mas é verdade. As vó têm verdade. As tiazinhas, vovó, têm verdade. Eles têm sabedoria. Então, Keila, então quer dizer que eu não vou andar com quem não é de Deus? Não. Porque a gente está no mundo, e se a gente está no mundo, a gente vai conviver com pessoas, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar. Só que existe uma diferença de conviver, de você auxiliar, cooperar no que for possível, porque a gente também não salva o mundo. A gente não salva o mundo, quem salva é Jesus, mas a gente não salva todo mundo. Se a pessoa não quer ser salva, não força a barra, que esse não é o seu trabalho, é do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, por exemplo, sobre associação e aliança, se a gente faz uma associação equivocada, a gente pode ir para o chão. E não é nenhuma questão de daqui 5, 10 anos. Daqui um mês, se você anda com quem só fala palavrão, com quem só fala mal dos outros, com quem está sempre disposto a fazer uma crítica para alguém e não vê um elogio, você vai se parecer com aquela pessoa. Quando você menos esperar, você vai estar falando mal dos outros, você vai estar criticando os outros, você vai estar até mesmo falando palavrão. Palavrão não é para quem é crente, gente. Não é porque é falta de educação, é porque esse tipo de linguagem não convém para a gente. Não convém.
A palavra ela é bem explícita. Não convém. Nem tudo convém para a gente. Nem tudo cabe para a gente. E sobre isso, eu já estou terminando, mas sobre isso, sobre associação, sobre linguagem, vou ler aqui uma coisa. Que eu anotei aqui. Parece conversinha de culto de jovens, mas é conversinha de culto de jovens. Sobre relacionamentos, seja de amizade ou seja amoroso. Vou trazer à memória o que traz esperança, isso é o que traz esperança. Crente, já falei de amizade, agora de relacionamento amoroso. Crente, jovem, velho, intermediário, namora com quem não é crente? Namora, pastor? Não. Crente, namora com quem não tem aliança com Deus? Mas não só sobre namoro. Crente tem que fazer aliança com quem não tem aliança com Deus? Pode ser em amizade? Não, porque vai dar errado. A palavra fala sobre você não misturar luz com trevas. E é isso que eu queria ler com vocês. Em 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais... Eu quero que vocês prestem bem atenção. Vou até falar mais alto. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? É uma pergunta. Ou, que comunhão da luz com as trevas? Mais uma pergunta. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos os santuários do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pode ir. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Amém. Por agora é isso. Está bem nítido. Separai, retirai. Eu não estou falando de fugir, não estou falando de se fechar no mundo, de ficar só com um grupinho da igreja, mas está falando, se retira do meio do que não te convém. Não fica isso não é pessoal jovem, não fica na conversa que não te convém. Porque daqui a pouco você vai estar igual. Se retira, a gente é o santuário de Deus. Deus habita em nós. Imagina, às vezes eu fico pensando, imagina o Espírito Santo ouvindo algumas coisas que eu falo. Porque eu não me coloco longe disso. Eu batalho, eu também sou humana, mas isso não é uma justificativa. Só que eu também, às vezes, peco, me arrependo, volto o caminho, entendo onde que eu me perdi, peço a ajuda do Espírito Santo e ele me ajuda. Só que a questão é, gente, a gente não pode se misturar. A gente não pode se aliançar, que essa é a palavra para fechar, a gente não pode se aliançar com o que não é de Deus. Eu mostrei vários exemplos de aliança. Só que, por exemplo, tem aliança que a gente faz com pessoas e elas parecem que acabam muito rápido. Mas, às vezes, a gente fica até chateado. Poxa, meu Deus, fiz uma aliança, fiz uma amizade, gostava de fulano, era muito meu amigo. Por que a pessoa me deixou? Porque talvez seja um livramento. Eu aprendi, em vez de reclamar, dar graças a Deus. E sobre relacionamento, voltando um pouquinho, não é só sobre quem é crente ou quem não é crente. Porque tem crente que não parece que é crente, mas vem para a igreja, compactua, só que não tem ainda uma vida mais profunda com Deus. Dá para você se associar em namoro? Não dá. Porque até mesmo dentro do meio cristão, existem visões diferentes, existem fé em níveis diferentes. Se você está aqui e o irmão está aqui, mesmo que seja uma bênção, não vai dar. A gente está igual? Não. Só que o que eu estou falando é de julgo desigual. Julgo é aquele negócio que a gente não, porque eu não tenho um burro, né? Mas julgo é um negócio que a pessoa coloca em cima, por exemplo, de um burro, para ele andar junto com o outro, para ter a mesma estatura, mais ou menos, dar no mesmo sentido. Não tem como você botar, sei lá, um jugo e um burro bebê e um cavalo de porte grande, porque eles não vão andar juntos. Podem ser da mesma espécie, eu dei exemplos diferentes, mas podem ser da mesma espécie. Só que se estão em níveis diferentes, não vai andar igual.
Por fim, que agora eu estou terminando, eu quero trazer novamente à memória o que traz esperança. Porque, como eu disse no começo, eu não estou aqui para dar esculacho em ninguém e eu também não estou aqui para ser líder de torcida animadora. Eu estou aqui para motivar vocês no Senhor. Eu venho aqui para motivar vocês no Senhor, para vocês terem uma vida mais profunda com Deus. Como eu disse, como faz? Começa. Eu não oro, não sei como ora. Pergunta para Deus, mesmo sem saber. Às vezes tem coisas que, mesmo hoje em dia, eu não sei como faz. Eu falo, meu Deus, o que eu faço, Espírito Santo? Ele responde. Ele ajuda. Eu vou orar com vocês. O pessoal do louvor, eu não sei se vai tocar mais alguma coisa, mas, de qualquer forma, fiquem livres. E eu vou orar com vocês para que não seja igual. A minha oração não vai ser só uma motivação, ou eu não vou necessariamente impor a mão sobre vocês, mas eu quero que vocês acreditem nisso. Porque se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E tem como a gente ver a glória de Deus em casa. Tem como a gente ver uma vida transformada na família. Não só aqui na igreja. Aqui é bom, sentir a presença é bom, maravilhoso. Mas eu vou ter todo dia vontade de sentir a presença? Não. Todo dia eu vou sentir um arrepio, todo dia eu vou sentir unção? Não. Se alguém contou para vocês que todos os dias vocês sentirão vontade, é mentira. Mas com vontade ou sem vontade, o que nos sustenta com Jesus é a aliança. Jesus firmou uma aliança com a gente. E é isso que a gente vai orar. Pai, muito obrigada por essa noite. Pai, muito obrigado pelo seu Espírito. Pai, muito obrigado pela aliança que o Senhor fez conosco. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que a vida dos meus irmãos seja mudada. Porque eu sei, Jesus, que aonde o Senhor chega, as coisas não continuam iguais. Senhor Jesus, eu oro não só por jovens animados, não só por jovens motivados, mas eu oro por pessoas que são constantes no Senhor, que amam o seu nome, pessoas que vão lutar, Pai, pela fé, até que, com vontade ou sem vontade, até que, Pai, eu oro porque eu creio que eles verão a glória de Deus. Mas eu peço, Espírito Santo, o auxílio do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu peço força, Espírito Santo, sobre a vida deles. Eu oro, Pai, pelos que se sentem fracos nesse exato momento. Eu peço que o Senhor venha com auxílio, Espírito Santo. Peço que o Senhor venha com a paz que só o Senhor pode conceder. Pai, eu oro em nome de Jesus pela paz do Senhor habitando nesses corações. Espírito Santo, que o Senhor tenha a liberdade de falar com cada um, de nos corrigir, de nos exortar, de nos consolar, Espírito Santo. Eu oro porque não há nenhum outro como o Senhor. Somente Tu és o nosso Senhor. Pai, por favor, nos corrige. Nos dá força. Pai, nos ajuda. Você nos concedeu fé, você nos concedeu graça, que a gente possa botar em exercício, Pai. Eu oro no nome de Jesus pela vida de cada um que se sente fraco. Pai, eu oro por eles sendo fortalecidos. Em vez deles dizerem que eles estão fracos, eles vão dizer, eu sou forte no Senhor. Porque o Senhor fortalece aquele que está fraco. Pai, eu oro em nome de Jesus por corações sinceros. Espírito Santo, eu peço que o Senhor ajude os meus irmãos a motivarem de forma correta os seus corações. Senhor, eu não oro só por um cumprimento de escala. Espírito Santo, eu oro por uma convicção de quem o Senhor é. Eu oro em nome de Jesus por pessoas sendo levantadas nessa igreja para mudar situações dentro dos seus ambientes familiares. Eu oro, Espírito Santo, em nome de Jesus, por pessoas sendo levantadas aqui nessa igreja nessa noite. Pai, para serem a resposta de oração para aqueles que clamam. Eles não vão somente ser os que vão clamar por socorro, mas eles vão ser a resposta daqueles que estão clamando. Pai, eu sei que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. E eu sei que esse chamado implica em conhecer a Cristo e te fazer conhecido. E eu oro em nome de Jesus, Pai, por força. Eu peço que o Senhor nos conceda a graça para prosseguir, Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus por alianças sendo formadas nessa igreja. Eu oro por boas associações. Eu oro em nome de Jesus por boas conexões. Eu oro em nome de Jesus por meus irmãos fazendo bons relacionamentos, sejam amorosos, sejam de amizade. Eu oro em nome de Jesus, Pai, por eles tendo força e sabedoria para fazer boas escolhas.